vamos falar do Conselho Europeu e das coisas da Europa, mas não resisto a perguntar-te como é que vês esta declaração de Trump. Gravíssima, não é? Mas é na linha daquilo que Donald Trump anunciou desde o primeiro dia que chegou à Casa Branca, que queria tomar também a Groenlândia, apesar de, obviamente, e ainda há pouco via aqui também em peça, ninguém da Groenlândia quer fazer parte dos Estados Unidos. Portanto, é atacar um Estado-membro da NATO e, no fundo, ampliar as suas pretensões territoriais para dentro da União Europeia, uma coisa algo completamente inconcebível há uns anos, não é? Muito bem, o Conselho Europeu da semana passada, muito importante. Qual é a conclusão e o balanço? É positivo porque se avançou para a dívida conjunta para financiar a Ucrânia ou é negativo porque não houve coragem para utilizar os ativos russos? Eu acho que temos que ser realistas. Este era um conselho muito importante que demonstraria precisamente, e em contrapartida àquilo que Donald Trump tinha dito sobre a fraca liderança europeia, mostraria a força da Europa e acabou por nos mostrar que nós somos verdadeiramente 24 menos 3, ou melhor, que somos 27 menos 3 e que, portanto, somos 24. Assim é que é. Porque não contamos com a Hungria, não contamos com a Eslováquia e não contamos com a República Checa. No entanto, uma coisa ficou certa, é que, por muito que estes três países não queiram alinhar com o financiamento da guerra na Ucrânia, pelo menos não invalidam e não colocam um bloqueio aos 90 mil milhões que foram, pelo menos, desbloqueados. Eu acho que, de facto, a questão dos ativos russos imobilizados e que era a questão mais premente e que o chanceler alemão tentou realmente trazer como grande prioridade, era difícil de termos um acordo quando alguns pesos pesados da União Europeia não se mostravam tão encorajados e, portanto, com tanta vontade de o fazer, nomeadamente a França, que sabia que também seria difícil de justificar perante um Parlamento mais fragmentado, a Itália e, naturalmente, a Bélgica, que tem 86% destes ativos russos. De todo modo, se não tivesse havido a tão grande insistência, nomeadamente da Presidente da Comissão von der Leyen e do chanceler Merz, relativamente à necessidade dos ativos russos, se esse plano A não tivesse sido apresentado dessa maneira, eu diria que estávamos a dizer que era histórico que pela primeira vez vamos fazer emissão de dívida conjunta para uma questão como esta, o que abre até outras perspectivas para mais à frente. O problema é que, tendo havido essa assunção, alguma coisa correu mal, eu acho que alguma coisa falhou. Sim, sem dúvida. E prende-se precisamente com as questões... com as exigências de garantias quase ilimitadas que a Bélgica pedia ao Executivo Europeu e que não é possível, no fundo, sanciar e de garantir. E depois, claro, há uma questão que se prende com a própria, nós já falámos sobre isto, a credibilidade do sistema financeiro europeu, que foi a questão levantada sobre a longevidade, sendo que, naturalmente, sendo uma questão absolutamente excepcional, deveria ser lida nessa linha e nessa ótica, mas acabou por ser também uma questão que se levantou durante o Conselho Europeu. Sendo assim, foi ativado este plano B. Eu diria que pelo menos é bom garantir que há este desbloqueio. Ainda assim, eu devo dizer que o FMI estima que sem o apoio que tem sido constante dos Estados Unidos em termos militares à Ucrânia, o déficit orçamental da Ucrânia nos próximos 2 anos será de cerca de 160 mil milhões de dólares. E, portanto, nós estamos a falar de um apoio europeu de 90 mil milhões, que ainda assim vai exigir algo, ainda há pouco víamos 8,33 ao bolso de cada europeu, mas estamos a falar de uma emissão de dívida conjunta que obviamente aperta ainda mais as finanças europeias numa altura em que os próprios europeus, de acordo com algumas sondagens, começam a ficar algo reticentes com o financiamento da Ucrânia. Ou não, porque pelo que me estiveram a explicar, a arquitetura é tão complicada que uma garantia para os empréstimos que vão ser feitos podem ser os próprios ativos russos. Mas, enfim, mais tarde perceberemos um dia o que é que vai acontecer. Vamos aguardar para saber exatamente em detalhe que engenharia financeira é essa. Vamos falar um pouco do processo de paz. Há pouco estávamos a conversar precisamente sobre aquilo que Zelensky disse. O processo está pronto do lado ucraniano, que é um processo simples, e agora, portanto, o ónus está colocado em cima da Rússia. Terá de ser obrigatoriamente a Rússia a dizer se aceita ou não aquele desenho com os 20 pontos.
O que é que se tira do atual momento das negociações de Witkoff, primeiro com os ucranianos, depois com os europeus? Depende muito a quem perguntamos, porque se perguntarmos a Donald Trump, estamos mesmo próximo de chegarmos a um acordo. Mas se formos ao vice-presidente J.D. Vance, ele diz que a situação não é assim, não está tão confiante relativamente à possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que as coisas do lado ucraniano não parecem tão positivas, tendo em conta agora esta margem que fica por preencher do financiamento da defesa ucraniana depois deste Conselho Europeu. E porque sabemos que, do lado russo, estas intransigências quanto à obrigatoriedade da cedência de territórios que ainda nem sequer conquistados foram, e obviamente a questão central de Donbass continua a ser ainda uma linha vermelha, tanto para a Ucrânia, e bem, como para o lado russo. Portanto, é neste ponto a que estamos, depende a quem perguntamos. Se perguntarmos a Donald Trump, a perspectiva e a percepção é de que 90% dos antagonismos dos dois lados foram resolvidos, eu acho que a percepção do lado europeu é outra, também por isso é que Emmanuel Macron agora tenta também colocar-se uma vez mais na linha da frente. Com que viabilidade exatamente surge esta hipótese de diálogo entre a Europa e a Rússia através de Emmanuel Macron? Com Putin já disse que sim, que está disposto a falar sim, com o presidente francês. Sim, e o Eliseu francês recebeu muito bem essa notícia. Emmanuel Macron é o líder pró-Kiev que mais vezes entrou em contacto com Putin desde a invasão da Rússia na Ucrânia. A última vez foi em julho deste ano. E na altura até foi algo criticado no seio da União Europeia por estabelecer contacto com a Rússia, mas ainda assim é um canal, uma plataforma para entrar em contacto com Moscou que não seja através da Casa Branca. E, portanto, eu creio que nesse sentido é positivo, porque coloca, de facto, também o ónus do lado europeu nas negociações e não somente a nível daquilo que é feito de sanções financeiras. De uma forma séria, Vladimir Putin quer ouvir os europeus de uma forma séria. Pois essa é a grande questão. Sem os avanços e recuos que têm demonstrado até com os próprios Estados Unidos. Eu creio que Vladimir Putin está a jogar aqui o jogo da boa impressão, não é? Portanto, por um lado, mostrar sempre a Donald Trump que está disposto a estas conversas, por outro lado, garantir que nada sai de uma mesa de negociação em que os interesses ucranianos estejam a ser defendidos. Mas, ainda assim, Emmanuel Macron é, de facto, a pessoa mais bem posicionada para fazer este contacto com Putin. Creio que mas daqui... Com contas a prestar junto da coligação dos dispostos ou não? Se este podia ser o sentimento geral destes aliados, de quererem também colocar em Macron esta disponibilidade para falar com a Rússia? A coligação dos dispostos, no fundo, é este triângulo, não é? Estamos a falar do Reino Unido, da Alemanha, da França, do lado europeu, que verdadeiramente assumiram aqui um bocadinho as rédeas das garantias de segurança. Mas esta disponibilidade é bem recebida pelos outros aliados ou não? Eu creio que sim. Esta demonstração de Macron? Eu creio que sim. Aliás, é uma forma de, no fundo, da Europa assumir-se também diplomaticamente para além daquilo que tem sido feito dentro do contexto de Bruxelas. Mas pegando no que eu estava a dizer, tendo em conta que o Merz se posicionou relativamente à questão dos ativos russos, a necessidade que ele nos últimos tempos mostrou de que é preciso travar a Rússia de uma forma, usando também, foi o líder a claramente força, mais... aliás, ele utilizou, e eu acho que este Conselho Europeu era precisamente nesse sentido, de ser uma forma de mostrar também a capacidade de negociação da Europa em relação aos Estados Unidos, ou a par com os Estados Unidos. Mas mostrou-se, ou revelou-se aquilo que a Europa não consegue ainda ser. Certo. Mas atenção que o Merz é o único que diz, depois do Conselho, não afastamos a hipótese de ainda usar os ativos russos mais tarde, caso isso seja necessário. E um pouco pegando nessa questão, Alemanha ou França, como lidar com Putin, não notas aqui alguma inversão? Ou seja, antes da guerra, a Alemanha, na questão da Ostpolitik, tinha a questão
da necessidade da gestão de relação com a Rússia, por razões históricas também e geográficas. Exato. E a França era o país que simbolizava mais a necessidade de a travar. E neste momento vemos Macron a querer falar com Putin e Merz a liderar uma noção de que é preciso travar a Rússia. Certo, sim, há aqui claramente uma inversão. Há sido uma inversão. Certo, mas eu creio que também faz sentido naquilo que é a relação entre Zelensky e Macron, e nós em 2026 vamos ver, creio que muito mais disto. 2026 será garantidamente mais em termos de capacidade do que em termos de valores. E, portanto, agora aqui o que interessa é quem é que consegue chegar primeiro a uma mesa de negociações que não deixe que a Ucrânia seja completamente ombreada pelaquilo que são as pressas da Casa Branca e as ambições de Putin no território ucraniano e, consequentemente, no território europeu. Vamos olhar para 2026, estamos a uma semana, e ia-te perguntar em concreto, antes de pedir a figura internacional de 2025, se a quiseres eleger, já para 2026 queria-te perguntar se em abril pode haver uma surpresa de Orbán perder para Péter Máriás, um antigo membro do Fidesz, as eleições legislativas na Hungria. Estamos a falar de alguém também conservador, mas pró-europeu. E se isso acontecendo, recordo que é um partido que teve 30% nas europeias na Hungria no ano passado, de longe o valor mais alto de um partido que não o de Orbán, desde que Orbán está no poder há mais de 20 anos, e se isso poderá ser um game changer na Europa, ou seja, se não é uma inevitabilidade termos alguém sempre tão próximo de Putin na Europa. Este Conselho Europeu voltou a mostrar que, de facto, dentro da Europa temos amigos do Kremlin também a querer minar o apoio dado à Ucrânia. E, portanto, eu diria que, sim, obviamente, por um lado, a Hungria e Orbán ser um amigo próximo de Putin não beneficia, mas ainda assim conseguimos travar um possível entrave, um possível bloqueio de Orbán nestas conversas. Mas a própria administração de Donald Trump dizia que é preciso, de certa maneira, conter o trajeto europeu por via de forças internas e, portanto, eu acho que o desafio é muito maior do que olhar para um país só e para a situação específica da Hungria, mas sim também entender, dentro dos países mais ocidentais e mais, mesmo que pró-Kiev, aqueles que podem ter nacionalismos e podem ser mais eurocéticos e, portanto, também com isso conter o avanço ou, digamos, o projeto europeu como idealizamos. Portanto, acho que a questão é mais macro. Sim.